Se tem uma coisa que a franquia Premonição conseguiu fazer melhor do que quase qualquer outra franquia de terror, foi transformar coisas completamente normais em motivos para a gente ficar paranoico. Depois de assistir a esses filmes, você olha para um caminhão carregando madeira na estrada e pensa: não, obrigado, vou esperar o próximo caminhão passar. Você entra num elevador e começa a olhar para o teto, vai ao dentista e, de repente, aquela simples consulta parece uma missão de sobrevivência, e é exatamente esse o poder de Premonição 2. Lançado em 2003, Premonição 2, ou Final Destination 2 no título original, chega como continuação direta do primeiro filme e tenta responder a uma pergunta muito interessante. Depois que algumas pessoas conseguem escapar da morte, o que acontece quando outras pessoas acabam entrando nesse mesmo jogo? E eu já vou falar uma coisa logo de cara. Eu gosto muito desse segundo filme justamente porque ele não tenta simplesmente copiar o primeiro. Ele mantém a ideia principal, mantém aquela sensação de que existe alguma força invisível organizando tudo, mas muda bastante a dinâmica e principalmente aumenta o nível das mortes. Porque, se você acha que o primeiro Premonição tinha mortes criativas, espera até chegar na estrada. A abertura desse filme é uma das cenas mais memoráveis da franquia inteira, e não estou exagerando. A sequência do acidente na rodovia praticamente funciona como um filme de terror independente dentro do próprio filme. A Kimberly, interpretada pela AJ. Cook está viajando com seus amigos quando começa a ter uma visão de algo terrível acontecendo. E aqui já temos uma diferença importante em relação ao primeiro filme. No primeiro, tínhamos o voo 180 e o Alex Browning tendo a visão antes da tragédia. Agora, a situação acontece em uma estrada. Só que a estrada é um ambiente perfeito para esse tipo de filme. Carros em alta velocidade, caminhões, combustível, madeira, motocicletas, pessoas distraídas. É praticamente um parque de diversões para a morte. E a direção de David R. Ellis entende muito bem isso. O que eu acho mais interessante nessa abertura é que o filme não começa imediatamente entregando tudo. Ele vai construindo aquela sensação estranha de que alguma coisa está errada. Pequenos detalhes aparecem, alguns elementos parecem desconectados, mas depois você percebe que praticamente tudo estava sendo colocado ali de propósito. É aquele tipo de cena em que, na primeira vez que você assiste, você está pensando: o que está acontecendo? Mas depois de conhecer a franquia, você começa a procurar cada objeto na tela. Esse carro vai explodir? Essa madeira vai cair? Essa pessoa vai morrer? Por que mostraram aquele pneu? E isso é uma das coisas mais divertidas de Premonição. O filme transforma o espectador em investigador. Você começa a procurar pistas da própria morte. E quando o acidente finalmente acontece, o filme simplesmente perde a vergonha. É madeira voando, carros batendo, pessoas sendo esmagadas, explosões, fogo, vidro quebrando. Tudo acontece em sequência tão rápida que você quase não consegue processar. E aí vem aquele detalhe clássico. Tudo aquilo era uma visão. A Kimberly volta para a realidade e percebe que ainda está na estrada. Só que agora ela sabe o que vai acontecer. E esse é o momento em que Premonição 2 começa realmente a brincar com a ideia do destino, porque ela consegue impedir o acidente. Mas será que impedir o acidente significa realmente escapar da morte? Essa é a pergunta central do filme. E é justamente aí que entra um dos personagens que eu acho mais interessantes dessa continuação, o policial Thomas Burke, interpretado por Michael Landis. Eu gosto da maneira como o Burke é utilizado porque ele não é simplesmente aquele policial genérico que aparece para atrapalhar o protagonista. Ele começa desconfiado, naturalmente, porque vamos ser sinceros. Se alguém chega para você dizendo que teve uma visão de dezenas de pessoas morrendo numa estrada, você provavelmente também chamaria essa pessoa de maluca. Só que o Burke começa a perceber que existe alguma coisa muito errada. E aí, o filme começa a conectar os acontecimentos do segundo filme com o primeiro.
Essa conexão é muito importante. Premonição 2 não quer que você esqueça o que aconteceu no voo 180. Pelo contrário, ele quer mostrar que aquela história ainda está acontecendo. E quando descobrimos que os sobreviventes do primeiro filme também tiveram destinos terríveis, a franquia deixa claro que o acidente do voo não foi simplesmente um evento isolado. A morte continua seguindo uma lógica. E eu acho essa ideia muito boa, porque cria uma mitologia sem precisar mostrar a morte como um personagem físico. Você nunca precisa ver um monstro. Você nunca precisa ver um assassino. A própria realidade vira o assassino. Uma porta, uma faca, um fio elétrico, um caminhão, uma janela, um pedaço de madeira, qualquer coisa pode ser o instrumento, e isso é muito mais assustador para mim. Porque quando você tem um monstro, você sabe onde ele está. Aqui você não sabe. Você pode estar sentado tranquilamente em casa e uma sequência absurda de acontecimentos pode começar a acontecer sem que você perceba. E é exatamente esse tipo de paranoia que o segundo filme explora. Outro ponto que eu gosto muito é a protagonista. A Kimberly não é uma cópia do Alex. Isso parece simples, mas é importante. A J. Cook consegue transmitir bastante desespero sem transformar a personagem numa pessoa completamente histérica. Ela sabe que viu alguma coisa, ela sabe que existe um padrão. Só que ninguém ao redor dela entende isso e imagina a pressão. Você sabe que um grupo inteiro de pessoas pode morrer. Você tenta impedir, você consegue. E depois começa a descobrir que, na verdade, a história apenas mudou de lugar. É uma situação psicologicamente horrível, e a atriz consegue vender bem essa sensação. Ela não precisa ficar gritando o tempo inteiro para mostrar que está desesperada. Muitas vezes é justamente a expressão dela que funciona. E aí entra outro retorno importante: Claire Rivers. A personagem interpretada por Ali Larter foi uma das sobreviventes do primeiro filme e retorna aqui. E para mim, a Claire é uma das melhores decisões dessa sequência, porque ela funciona quase como uma ponte entre os dois filmes. Enquanto a Kimberly está descobrindo tudo pela primeira vez, a Claire já passou por aquilo. Ela já perdeu pessoas. Ela já tentou entender o padrão. Ela já sabe o que significa perceber que a morte está atrás de você. Então, quando as duas se encontram, existe uma dinâmica muito interessante. Kimberly quer respostas. Claire quer sobreviver, e isso muda a relação delas. A Claire não está mais vivendo uma vida normal. Ela está praticamente isolada, tentando evitar qualquer possibilidade de morte. E eu acho isso triste. Porque pense nisso, você sobrevive a um acidente horrível, e, em vez de conseguir seguir sua vida, passa a acreditar que qualquer coisa ao seu redor pode ser uma armadilha. É uma forma de prisão psicológica, e Ali Larter transmite muito bem essa sensação. Ela não interpreta Claire como uma heroína de ação, ela interpreta uma pessoa traumatizada, e isso deixa a personagem muito mais interessante. Agora, uma coisa que eu quero destacar é o elenco secundário. Porque Premonição 2 tem uma coleção de personagens que honestamente parecem ter sido colocados no filme especificamente para nos fazer pensar: esse aí vai morrer de um jeito horrível. Tem o Eugene, a Nora e o Tim, a Cat, o Rory, a Isabella, o Brian e outros sobreviventes do acidente. E cada um deles tem uma personalidade diferente. Isso é importante porque, em filmes de terror desse tipo, existe sempre o risco de os personagens virarem apenas carne para o abate. Mas aqui, o roteiro tenta dar pequenas características para cada um. O Rory é aquele personagem mais descontraído, sarcástico, que parece não levar muita coisa a sério. A Cat tem uma personalidade mais forte. Eugene é mais reservado. Nora está completamente focada no filho. Isabella é uma personagem misteriosa justamente porque existe uma questão envolvendo a gravidez dela. E aí temos o Brian, que aparece mais tarde na história e acaba sendo importante para a conclusão.
Cada um deles representa uma possibilidade diferente de sobrevivência, e é interessante observar como a morte não precisa necessariamente atacar diretamente. Ela cria situações. Esse conceito é o coração da franquia. A morte não precisa empurrar alguém. Ela só precisa deixar as coisas acontecerem. Uma coisa escorrega, outra cai. Um objeto pega fogo. Uma máquina falha. Uma pessoa toma uma decisão errada. E pronto. Quando você percebe, a sequência já está montada. É quase como assistir a uma máquina de Ruby Goldberg, criada pelo próprio inferno. E esse é provavelmente o maior charme de Premonição 2. O filme quer que você observe, quer que você perceba os detalhes, quer que você pense, então era por causa disso, e algumas mortes são tão elaboradas que você acaba até rindo de nervoso, não porque sejam engraçadas em si, mas porque o nível de criatividade é absurdo. E falando especificamente da produção, o filme conseguiu aproveitar muito bem o aumento de escala. O primeiro Premonição tinha um orçamento relativamente modesto e conseguiu fazer bastante coisa com recursos limitados. A continuação recebeu um orçamento maior, aproximadamente 26 milhões de dólares, e isso permitiu que a produção investisse mais em efeitos especiais, acidentes automobilísticos, maquiagem, cenários e sequências práticas. E dá para perceber isso, principalmente na abertura. A sequência da estrada exige uma quantidade enorme de coordenação. Você precisa controlar carros, caminhões, câmeras, efeitos, dublês, explosões, pedaços de madeira, vidro e todo o caos necessário para vender a ideia de um acidente gigantesco. Não é simplesmente colocar alguns carros para bater. Existe planejamento, existe coreografia, existe edição, existe trabalho de efeitos visuais e práticos. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a abertura continua funcionando tão bem. Ela tem peso, você sente os veículos, você sente a velocidade. E principalmente você entende o espaço. Isso é muito importante em uma sequência de acidente. Se você não entende onde os carros estão, o impacto desaparece. Aqui, a câmera acompanha bastante coisa, e o espectador consegue construir mentalmente o caminho do desastre. E David R. Ellis, que tinha experiência como diretor de segunda unidade e coordenador de dublês antes de dirigir esse filme, aproveitou muito bem essa experiência. Isso aparece principalmente nas cenas de ação. O cara sabia trabalhar com movimento, sabia como criar perigo físico. E isso ajudou muito o filme, porque Premonição 2 não é apenas terror sobrenatural, é praticamente um thriller de acidentes. Você assiste pensando que qualquer coisa pode acontecer, e essa imprevisibilidade é uma arma muito poderosa. Agora, falando da música, o filme também mantém aquela atmosfera pesada e inquietante que combina com a franquia. A trilha foi composta por Shirley Walker, e ela ajuda a construir a tensão sem precisar ficar constantemente gritando para o espectador. Isso é uma coisa que eu valorizo. Tem filmes de terror em que a música praticamente diz: atenção, agora você tem que sentir medo. Aqui, a trilha trabalha mais em conjunto com a montagem e com os sons ambientes. E os sons são extremamente importantes. Motor de carro, freio, metal, vidro, eletricidade, água, máquinas, portas. Tudo isso pode virar parte da trilha sonora do filme. E isso combina perfeitamente com a proposta, porque o perigo não vem de uma criatura, ele vem do ambiente. E por isso, o som do ambiente precisa ser convincente. Outra coisa que eu acho interessante é o humor. Premonição 2 não é um filme completamente sombrio. Ele sabe que a própria premissa é absurda, e às vezes coloca momentos de humor justamente para aliviar a tensão. Isso é importante porque se o filme fosse 100% pesado, provavelmente ficaria cansativo. Então, temos personagens fazendo comentários sarcásticos, situações inesperadas e algumas reações que fazem o espectador respirar antes da próxima sequência de violência. Mas aí o filme volta a lembrar: calma, você ainda está assistindo Premonição. E a tensão retorna. Esse equilíbrio é uma das coisas que fazem a franquia funcionar.
E existe uma sequência em particular que resume muito bem essa filosofia, a morte do personagem que ganhou dinheiro na loteria. Eu não vou simplesmente narrar a cena inteira, porque o mais interessante é observar como o filme constrói a situação. Ele começa com algo completamente banal: comida, uma cozinha, objetos domésticos, um micro-ondas, uma pia, uma janela. Uma pessoa mexendo nas próprias coisas. Nada parece particularmente assustador, só que o filme começa a apresentar pequenos detalhes, e você, como espectador, começa a conectar tudo. Aí você percebe, espera aí, aquele objeto estava ali por algum motivo. E quando a sequência finalmente chega ao seu resultado, você entende que a morte estava sendo construída desde o começo. Esse é o tipo de cena que faz a pessoa terminar o filme e começar a olhar para a própria cozinha de outro jeito. E isso é muito premonição. Não é o susto que fica, é a ideia. É você pensar depois: e se isso acontecesse comigo? Esse é o verdadeiro terror. E é por isso que eu considero Premonição 2 um filme muito importante dentro da franquia. Ele entendeu exatamente o que o público queria. As pessoas não estavam assistindo apenas para descobrir quem sobreviveria. Elas estavam assistindo para descobrir como cada pessoa morreria. Isso parece mórbido falando em voz alta, mas é exatamente o mecanismo da franquia. E o filme abraça isso. Ele transforma cada sequência em uma espécie de quebra-cabeça. Você vê um objeto, vê outro, percebe uma coisa estranha e começa a esperar. Às vezes a morte acontece rapidamente, às vezes demora, e quando demora é ainda pior, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer, só não sabe quando. E essa espera é cruel. É como estar numa montanha-russa sabendo que a queda está chegando, mas sem saber exatamente em que momento. Agora, também preciso falar de uma coisa que divide opiniões: a lógica da mitologia. Porque Premonição 2 começa a expandir as regras da franquia. Tem a ideia de que aqueles sobreviventes estão conectados ao acidente do primeiro filme. Tem a questão da ordem das mortes. Tem a ideia de que certas pessoas podem interromper o padrão. E depois aparece a teoria de que um novo nascimento pode alterar o ciclo. E aqui eu acho que o filme é muito divertido, mas também começa a mostrar algumas das fragilidades que a franquia teria nos filmes seguintes. Porque quanto mais você cria regras para a morte, mais perguntas aparecem. Quem criou essas regras? Por que funciona assim? Por que nesse caso funciona e naquele não? Qual é exatamente o limite? E se você começar a procurar uma explicação científica para tudo, você vai ficar maluco. Não é esse o objetivo. A franquia funciona melhor quando você aceita a premissa. Existe um destino, existe um padrão, e essas pessoas estão tentando quebrá-lo. Pronto, não precisa de um doutorado em metafísica. E eu acho que o segundo filme ainda consegue manter esse equilíbrio. Ele explica o suficiente para você entender o jogo, mas mantém mistério suficiente para você continuar desconfortável. E talvez seja justamente por isso que essa continuação tenha envelhecido tão bem entre os fãs. Porque quando você reassiste, percebe que vários detalhes foram colocados na tela muito antes de você entender o significado deles, e isso torna o filme mais divertido na segunda vez. Na primeira vez, você quer saber quem vai sobreviver. Na segunda, você quer saber como o diretor está preparando cada morte. E aí você começa a perceber coisas que não percebeu antes. Um objeto no fundo, um reflexo, um som, uma placa, um detalhe no cenário, uma mudança de posição. Tudo pode ser importante. Isso é uma das melhores características da franquia. E eu vou ser sincero, para mim, Premonição 2 está entre os filmes mais divertidos da série justamente por causa disso. Ele não precisa ser o mais profundo, não precisa ser o mais assustador, ele precisa ser criativo. E nesse aspecto, ele entrega. Agora vamos falar da recepção. O filme conseguiu ser um sucesso comercial.
Com orçamento na casa dos 26 milhões de dólares, Premonição 2 arrecadou mais de 90 milhões de dólares mundialmente, ou seja, foi um resultado bastante positivo, e isso ajudou a provar que a franquia não dependia exclusivamente da história do primeiro filme. O público comprou a ideia novamente, e isso foi fundamental para que a série continuasse, e olhando hoje, isso fica ainda mais interessante. Porque Premonição acabou se tornando uma franquia baseada menos em personagens tradicionais e mais em conceito. Você pode trocar os personagens, pode trocar o cenário, pode trocar o acidente, mas a ideia continua funcionando, e Premonição 2 foi um dos filmes responsáveis por consolidar isso. A direção de David R. Ellis também foi importante porque ele trouxe uma energia diferente. O primeiro filme tinha uma atmosfera mais misteriosa e adolescente. A continuação é mais física, mais agressiva, mais exagerada, mais preocupada com a engenharia das mortes. E, sinceramente, eu gosto disso. Se você me perguntar qual é a coisa que eu mais lembro quando penso em Premonição 2, não é uma fala específica, é a estrada, a madeira, os carros, a sensação de que tudo está prestes a dar errado. Isso mostra o impacto visual da sequência, e acho que esse é o maior elogio que posso fazer. O filme conseguiu criar uma cena que virou praticamente a identidade dele. Porque quando alguém fala Premonição 2, muita gente imediatamente pensa naquele acidente. E isso não acontece por acaso, é uma sequência muito bem construída. Mas o filme também tem um lado mais emocional, principalmente através da relação entre Kimberly e Claire. A Claire já perdeu pessoas importantes, a Kimberly está começando a entender o que está acontecendo, e as duas acabam formando uma espécie de parceria improvável. Não é uma amizade construída de maneira tradicional, é uma conexão criada pelo medo. As duas sabem que ninguém ao redor delas realmente entende o que estão enfrentando. E isso dá às cenas entre elas uma carga diferente. A Lee Larter também retorna com uma presença muito forte. Ela consegue fazer Claire parecer alguém que já está cansada de lutar. E isso é diferente da Kimberly. Kimberly ainda tem esperança. Claire quase perdeu a esperança. Essa diferença é importante, porque o filme está constantemente perguntando: até onde você iria para sobreviver? E alguns personagens respondem de maneiras muito diferentes. Alguns tentam racionalizar, outros fazem piada, outros ficam desesperados, outros simplesmente desistem. E isso deixa o grupo mais interessante. Não são apenas pessoas esperando morrer. São pessoas tentando decidir como viver, sabendo que podem morrer a qualquer momento. E isso é uma ideia bem pesada escondida dentro de um filme de terror comercial. É justamente por isso que eu acho que Premonição funciona melhor do que parece. Por baixo das mortes absurdas, existe uma história sobre ansiedade, medo e a incapacidade de controlar o próprio destino. Só que o filme não fica fazendo discurso filosófico, ele mostra isso através dos acontecimentos. Você não precisa de um personagem dizendo: a vida é imprevisível. O filme simplesmente coloca um caminhão na estrada e responde: sim, e isso é muito mais eficiente. Agora, se eu tivesse que apontar alguns problemas, eu diria que alguns personagens são claramente mais interessantes do que outros. Alguns recebem mais desenvolvimento. Outros existem praticamente para participar de uma sequência de morte, e isso fica evidente. Também acho que algumas explicações da mitologia poderiam ser mais claras, sem necessariamente entregar demais. Mas ao mesmo tempo, talvez explicar demais destruísse o mistério. Então é uma faca de dois gumes. Outra coisa é que o filme, em alguns momentos, depende bastante da fórmula. Você sabe que alguém vai morrer. Você sabe que alguma coisa vai dar errado. Você sabe que existe uma pista. Então, o suspense não está tanto em isso vai acontecer, está em como vai acontecer. E para mim, isso não é necessariamente um problema. É a proposta da franquia. Se você espera um terror psicológico cheio de reviravoltas profundas, talvez não seja o filme certo.
Mas se você quer um terror criativo, violento, divertido e cheio de sequências que fazem você questionar cada objeto ao seu redor, aí sim, Premonição 2 entrega exatamente isso. E existe uma razão pela qual as mortes desse filme continuam sendo discutidas tantos anos depois. Elas são memoráveis, não necessariamente porque são as mais realistas. Na verdade, algumas são completamente absurdas, mas são construídas de uma forma que você lembra. Você lembra do cenário, lembra da tensão, lembra do objeto, lembra do momento em que percebeu o que estava acontecendo. E esse tipo de memória é extremamente importante para um filme de terror, porque susto desaparece, mas uma boa sequência permanece, e Premonição 2 tem várias. A fotografia também ajuda bastante. O filme trabalha muito com espaços que parecem normais: casas, estradas, consultórios, hospitais, delegacias, lugares cotidianos, e isso é proposital. Porque, se todas as mortes acontecessem em lugares obviamente assustadores, você saberia que alguma coisa estava errada. Mas quando o cenário é normal, o filme consegue transformar o cotidiano em ameaça. Depois de assistir, você pode entrar num consultório médico e pensar 2 vezes. Pode atravessar uma rodovia e olhar para o caminhão ao lado. Pode ver uma piscina e pensar: não, é ridículo. Mas funciona, e esse é o legado da franquia. Ela criou uma paranoia coletiva. E Premonição 2 ajudou muito nisso. Agora, uma coisa que eu acho interessante é como o filme utiliza referências ao primeiro. Ele não depende completamente do conhecimento do filme anterior, mas recompensa quem assistiu. Você reconhece elementos, reconhece Claire, reconhece o voo 180, reconhece a ideia do padrão e percebe que os acontecimentos anteriores continuam tendo consequências. Isso faz com que a sequência pareça realmente uma continuação, não apenas um filme com o mesmo nome. E isso é algo que muitas sequências de terror não conseguem fazer. Elas simplesmente repetem a fórmula. Aqui existe uma tentativa de expandir o universo. E mesmo que algumas explicações sejam meio malucas, existe uma continuidade. E para uma franquia baseada em morte, isso é importante, porque você começa a sentir que a morte está carregando um histórico. Ela não esqueceu o que aconteceu antes, e agora está tentando corrigir o que considera uma alteração no plano. Isso dá uma sensação quase sobrenatural de inevitabilidade, e aí chegamos ao conceito que mais chama a atenção no filme, o chamado novo começo, ou a possibilidade de um novo nascimento interferir no ciclo. Eu gosto dessa ideia porque ela cria uma solução diferente. Normalmente, filmes desse tipo apresentam uma regra como: mate a pessoa certa e você sobrevive. Aqui, a solução é mais estranha. A vida pode ser usada para interromper a morte, e isso cria uma oposição interessante. Morte contra nascimento, fim contra começo, e embora a explicação seja bastante fantasiosa, ela combina com a lógica sobrenatural da franquia. E é justamente essa ideia que leva a história para seu encerramento. Kimberly percebe que talvez a única maneira de quebrar o padrão seja através de um novo começo. E a partir daí, o filme acelera. A tensão aumenta. As peças começam a se juntar. E você percebe que aquela visão inicial tinha mais informações do que parecia. Esse é outro recurso que a franquia utiliza muito bem. A visão não mostra simplesmente o futuro, ela mostra pistas. E cabe aos personagens interpretá-las. O problema é que interpretar uma visão, enquanto você está tentando impedir uma sequência de mortes, não é exatamente uma tarefa simples. E é por isso que muitas vezes eles chegam segundos atrasados. Eles sabem o que pode acontecer, mas não sabem exatamente quando. E isso cria algumas das melhores situações do filme, porque o espectador sabe que alguma coisa está acontecendo. Os personagens também sabem, só que ninguém sabe exatamente qual peça vai cair primeiro. É como tentar impedir uma avalanche jogando pedras para todos os lados. Você pode acertar algumas, mas nunca sabe qual será a próxima. E no final, o filme ainda faz questão de lembrar que ninguém realmente venceu para sempre, porque Premonição não é uma história sobre derrotar a morte.
É uma história sobre tentar escapar dela. E existe uma diferença enorme. Você pode ganhar uma rodada, mas a morte continua esperando. Essa é a filosofia da franquia. E é também o motivo pelo qual aquele final funciona tão bem. Você pode respirar. Pode acreditar que os personagens finalmente conseguiram. E então o filme apresenta mais um pequeno acontecimento para dizer: não fique tão confortável. E eu adoro esse tipo de final, porque combina com o espírito da série. Não existe segurança completa, não existe garantia, existe apenas mais um dia. E talvez essa seja a mensagem mais interessante escondida por trás de toda a loucura de premonição. A gente passa a vida tentando controlar tudo, planejar, evitar riscos, criar segurança, mas algumas coisas simplesmente fogem do nosso controle. O filme pega essa ansiedade humana e transforma em entretenimento, claro, de uma maneira extremamente exagerada, mas funciona. E talvez seja por isso que mesmo décadas depois a gente ainda discuta essas mortes, porque no fundo todos nós temos aquele pensamento, e se? E premonição transforma esse e se em 2 horas de caos. Para mim, Premonição 2 é uma sequência que entendeu muito bem seu propósito. Ele não tenta ser mais profundo que o primeiro, ele tenta ser maior, mais criativo, mais visual, mais brutal. E principalmente mais imprevisível na forma como as mortes são construídas. A J. Cook segura muito bem o papel principal. A Lee Larter retorna e acrescenta uma carga emocional importante. Michael Landis funciona como o policial que começa desconfiado e aos poucos entende o tamanho do problema. E o restante do elenco consegue cumprir muito bem sua função dentro dessa engrenagem. Mas, sendo completamente sincero com vocês, o verdadeiro protagonista desse filme não é nenhum deles. É o ambiente, é a estrada, é a cozinha, é o hospital, é o elevador. É cada objeto aparentemente inocente esperando o momento certo. E isso é o que faz Premonição ser diferente de tantos outros filmes de terror. O vilão não está escondido atrás de uma máscara. O vilão pode estar na sua própria casa, pode estar no seu carro, pode estar numa estrada, pode estar literalmente em cima da sua cabeça. E depois desse filme, eu desafio qualquer pessoa a olhar para um caminhão carregado de madeira na estrada sem pensar 2 vezes. Eu, pelo menos, não consigo. Porque depois de Premonição 2, você começa a dirigir olhando não apenas para a estrada da frente, mas também para o caminhão do lado, para o carro atrás, para o pneu, para a carga, para o motorista, e aí você percebe: caramba, esse filme realmente estragou minha paz. Mas é justamente por isso que ele funciona. Premonição 2 pode não ser o filme mais sofisticado da franquia. Pode não ter o roteiro mais profundo, pode ter personagens que poderiam receber mais desenvolvimento, mas como filme de terror comercial, ele é extremamente eficiente. Ele entende o que o público quer, ele cria expectativa, entrega mortes memoráveis, tem uma protagonista carismática, traz de volta uma personagem importante, expande a mitologia, tem boas sequências práticas, tem efeitos visuais convincentes para sua época e, principalmente, tem identidade. Você assiste a alguns minutos e sabe que está vendo Premonição. E isso não é pouca coisa, porque muitas franquias conseguem criar um primeiro filme memorável, mas não conseguem criar uma identidade que sobreviva às continuações. Premonição conseguiu, e o segundo filme foi fundamental para isso. Então, se eu tivesse que dar minha opinião final, eu colocaria Premonição 2 como uma das continuações mais divertidas da franquia. Não necessariamente porque seja perfeito, ele não é, mas porque ele sabe exatamente o que quer ser. Um filme sobre pessoas tentando escapar de um destino que parece impossível de evitar.
Um filme em que qualquer objeto pode virar uma arma. Um filme em que você sabe que alguém vai morrer, mas passa minutos tentando descobrir como. E principalmente um filme que consegue transformar uma coisa tão comum quanto dirigir numa estrada em uma experiência completamente paranoica. E é aí que está a genialidade simples de Premonição. Você não precisa de um monstro. Você só precisa de um pequeno detalhe, uma corrente, um pedaço de madeira, um fio, uma faísca, uma janela, um pneu. E quando todas essas pequenas coisas se juntam, você percebe que a morte estava planejando tudo o tempo inteiro. E talvez seja justamente essa a razão pela qual essa franquia continua funcionando. Porque no fundo, a pergunta nunca é quem vai morrer. A pergunta é: qual vai ser a próxima coisa que vai dar errado? E essa pergunta é suficiente para me fazer ficar desconfiado de absolutamente tudo. Depois de assistir Premonição 2, eu olho para qualquer sequência de acontecimentos aparentemente aleatórios e penso: não, isso aí está organizado demais. E se um copo cair sozinho, eu já estou saindo da casa. Brincadeiras à parte, Premonição 2 é um ótimo exemplo de como uma sequência pode pegar a ideia original e aumentar sua escala, sem abandonar completamente aquilo que fez o primeiro funcionar. E se você gosta de terror dos anos 2000, mortes criativas, efeitos práticos, acidentes absurdos e aquele tipo de filme que faz você gritar, não faz isso, para a televisão, esse aqui é praticamente obrigatório. E agora, eu quero saber de vocês. Qual morte de Premonição 2 mais ficou marcada na memória? Foi a sequência da estrada? Foi a morte envolvendo a cozinha? Foi a sequência do elevador? Ou foi alguma outra que eu nem mencionei aqui? Comenta aí porque eu quero saber qual foi aquela cena que fez vocês olharem para a tela e pensarem: meu Deus, como alguém conseguiu imaginar isso? E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente não fala só da história dos filmes, a gente entra nos bastidores, nos personagens, na produção, na música, nos efeitos, na recepção, no dinheiro que o filme fez e, principalmente, tenta entender por que algumas obras continuam sendo lembradas tantos anos depois. Porque filme bom não termina quando sobem os créditos. Às vezes é justamente aí que começa a conversa, e no caso de Premonição 2, depois que os créditos terminam, talvez seja melhor olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque você nunca sabe. A morte pode estar esperando, e talvez ela esteja com pressa. Agora vamos entrar numa parte que eu considero muito interessante em Premonição 2. A forma como o filme brinca com a nossa expectativa, porque depois que você entende a fórmula de premonição, acontece uma coisa curiosa. Você deixa de assistir às cenas normalmente, você começa a investigar cada enquadramento, e isso, para mim, é uma das maiores qualidades dessa franquia. Em um filme de terror tradicional, o diretor quer esconder o perigo. Aqui, muitas vezes, ele faz exatamente o contrário. Ele mostra o perigo para você e depois fica esperando você descobrir como aquele perigo vai chegar até a pessoa. É quase uma competição entre o diretor e o público. Você olha para um objeto e pensa: isso vai matar alguém. Só que o filme responde: talvez. Você espera. Nada acontece. Então aparece outro objeto. Você pensa: agora vai. Também não acontece. E quando você finalmente relaxa, aí acontece. Essa manipulação da expectativa é uma das coisas que David R. Ellis faz muito bem. E se tem uma sequência que demonstra isso perfeitamente, é o acidente da rodovia. Eu quero voltar para essa sequência porque ela merece ser analisada com mais calma. Quando você assiste pela primeira vez, provavelmente está preocupado com o acidente em si. É tudo muito rápido. Você vê carros, caminhões, pessoas, pedaços de madeira, colisões, fogo e uma quantidade absurda de caos. Mas quando você reassiste, percebe que aquela cena é praticamente uma apresentação dos personagens. Cada pessoa está posicionada de uma determinada maneira. Cada veículo tem uma função. Cada objeto parece estar esperando seu momento. E o mais interessante é que o filme não precisa explicar isso.
ele simplesmente mostra. E depois, quando a Kimberly tem a visão e volta para a realidade, você já conhece o caminho. Só que agora existe uma diferença. Ela também conhece. E isso cria uma situação muito interessante. Porque normalmente, quando o público sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, os personagens não sabem. Aqui, os dois sabem. Nós sabemos. Kimberly sabe. Só que o resto das pessoas não sabe. Então você fica assistindo aquele congestionamento pensando, saiam daí, e ninguém entende nada. Esse é um recurso muito simples, mas extremamente eficiente, porque cria aquela sensação de impotência. Você sabe que existe um perigo, a personagem sabe que existe um perigo, mas não consegue convencer todo mundo. E é justamente nesse momento que o filme começa a construir o relacionamento entre Kimberly e Burke. O Burke inicialmente não tem motivos para acreditar nela. E eu gosto disso porque seria muito fácil o roteiro fazer o policial acreditar imediatamente em tudo, mas isso seria artificial. Na vida real, se alguém parasse uma estrada dizendo que teve uma visão de um acidente, provavelmente a reação seria de desconfiança. Então, o Burke precisa ver alguma coisa acontecer. Ele precisa perceber que aquilo não é coincidência. E a partir daí, começa a mudar de postura. É uma transformação gradual. Ele passa de policial tentando controlar uma situação para alguém tentando entender uma ameaça que não consegue explicar. E Michael Landis faz isso de maneira bastante natural. Ele não transforma Burke em um personagem exageradamente assustado. Ele continua tentando agir como policial. Continua tentando tomar decisões, só que aos poucos percebe que os métodos tradicionais não são suficientes. E esse é um ponto importante. A polícia está acostumada a lidar com criminosos, acidentes, investigações, pessoas desaparecidas. Mas como você investiga a própria morte? Como você prende alguma coisa que não tem corpo? Como você interroga um destino? Não dá, e é exatamente por isso que Burke precisa começar a ouvir pessoas que normalmente ele provavelmente ignoraria. E aí chegamos novamente a Claire. Claire já está muito mais preparada para esse tipo de situação. Ela passou pelo que Kimberly está passando, e isso cria uma espécie de transferência de conhecimento. Claire conhece o medo, Kimberly conhece a visão, Burke conhece investigação. Cada um possui uma peça do quebra-cabeça. E eu gosto muito dessa estrutura, porque nenhum deles consegue resolver tudo sozinho. Eles precisam confiar uns nos outros. E confiança é justamente uma das coisas mais difíceis de construir quando todo mundo está com medo. Agora, vamos falar de um personagem que eu acho muito interessante dentro do grupo, Rory. Interpretado por Jonathan Cherry, Rory tem aquele perfil de personagem que parece estar sempre tentando aliviar o clima. E isso é importante porque Premonição 2 poderia ficar pesado demais. Imagine um grupo inteiro de pessoas esperando morrer. Se todos fossem completamente sérios, o filme ficaria muito deprimente. Então Rory funciona como válvula de escape. Ele faz comentários sarcásticos. Ele parece menos preocupado, mas isso não significa que ele não esteja com medo. Na verdade, é justamente o contrário. Às vezes, o humor é uma forma de lidar com o medo. Você ri porque não sabe o que fazer, e isso é muito humano. Eu conheço gente assim. Quando alguma coisa dá errado, a pessoa começa a fazer piada. Não porque não esteja preocupada, mas porque é a única maneira que encontrou de não entrar em pânico. E Premonição 2 entende esse comportamento. Só que existe um detalhe cruel. Nesse tipo de filme, ser engraçado não te salva. Ser inteligente não necessariamente te salva. Ser rico não te salva. Ser inocente não te salva. E ser uma boa pessoa também não te salva. A morte não parece se importar com isso. E essa é uma das coisas mais perturbadoras da franquia. Não existe um sistema moral. Você não pode pensar, esse personagem é legal, então ele vai sobreviver. Não, você precisa olhar para o padrão. E é isso que deixa o espectador desconfortável. Agora vamos falar da Nora e do Tim.
A relação entre mãe e filho adiciona uma camada emocional que não existe em todos os outros personagens. Nora não está preocupada apenas com a própria sobrevivência. Ela está preocupada com o filho, e isso muda completamente as decisões dela. Quando você coloca uma criança dentro de uma situação de perigo, o peso emocional aumenta automaticamente, porque o público tende a reagir de maneira diferente, e o filme sabe disso. A relação dos dois também serve para mostrar como o medo pode afetar uma pessoa de maneiras diferentes. Nora fica extremamente ansiosa. Ela tenta controlar o ambiente, quer saber o que está acontecendo, quer proteger o filho, e ao mesmo tempo, existe aquela sensação de que quanto mais ela tenta controlar as coisas, mais imprevisíveis elas ficam. É quase uma ironia. Quanto mais você tenta escapar da morte, mais você presta atenção em tudo. E quanto mais atenção você presta, mais ameaças você encontra. Um barulho, uma porta, uma máquina, um objeto, uma pessoa, tudo vira suspeito, e eu acho que essa é uma das razões pelas quais as mortes do filme funcionam tão bem. Elas não começam com algo obviamente mortal, elas começam com coisas pequenas, um detalhe, um erro, uma distração, e a partir daí a situação cresce. Esse conceito fica muito claro na sequência envolvendo a cozinha. É uma das mortes mais famosas do filme, porque é construída quase como uma reação em cadeia, e eu gosto de pensar nela como uma pequena aula de montagem. O personagem entra no ambiente, começa a fazer coisas comuns. O filme mostra objetos. Alguns parecem irrelevantes, outros parecem importantes. Depois alguma coisa começa a dar errado. E você percebe que cada detalhe que apareceu antes estava ali por uma razão. É uma estrutura clássica de preparação e consequência. Só que aqui o prêmio final é uma morte extremamente violenta. E é justamente isso que torna a sequência tão memorável. Não é simplesmente uma coisa caiu e matou alguém. Existe um caminho até chegar lá. E esse caminho é o que cria o suspense. A morte em si dura poucos segundos, mas a preparação pode durar vários minutos. E é nessa preparação que o filme realmente trabalha. Você começa a ficar desconfortável antes de qualquer coisa acontecer. Esse é um princípio básico do terror. O medo daquilo que pode acontecer geralmente é maior do que o próprio acontecimento. Premonição. 2 entende isso. Agora, uma coisa que merece atenção é o trabalho de efeitos especiais. Hoje nós estamos acostumados com CGI extremamente avançado. Um filme pode criar praticamente qualquer coisa digitalmente, mas em 2003, embora os efeitos digitais já fossem bastante utilizados, os efeitos práticos ainda tinham uma presença muito importante, e isso é perceptível em Premonição 2. Os acidentes precisam ter peso. Os carros precisam parecer carros. Os objetos precisam parecer físicos. As colisões precisam transmitir impacto, e isso exige uma combinação de efeitos práticos, miniaturas, dublês, maquiagem e efeitos digitais. Essa mistura é o que faz algumas sequências continuarem funcionando, porque quando você vê um carro destruído, não basta parecer destruído. Você precisa sentir que aquele veículo realmente sofreu uma colisão. O som ajuda, a câmera ajuda, a edição ajuda, e os efeitos visuais entram para completar o que não poderia ser feito com segurança durante as filmagens. Isso é muito importante em filmes de acidentes. Você não pode simplesmente colocar atores dentro de carros que estão realmente batendo a toda velocidade. Então a produção precisa criar a ilusão, e quando essa ilusão funciona, o espectador não pensa no efeito, ele simplesmente acredita, e isso é um dos sinais de uma boa equipe técnica. Agora, falando da direção de fotografia, existe também uma característica interessante. O filme trabalha bastante com ambientes claros, estradas durante o dia, casas iluminadas, locais públicos, e isso é uma escolha inteligente, porque o terror tradicional muitas vezes depende da escuridão.
Premonição não precisa disso. A morte pode acontecer no meio do dia, com dezenas de pessoas olhando, e isso deixa tudo ainda mais desconfortável. Imagine morrer em um lugar completamente iluminado, sem monstro escondido, sem corredor escuro, sem floresta, apenas um acidente. É muito mais próximo da nossa realidade. E talvez seja justamente por isso que algumas mortes da franquia causam tanto impacto. Elas poderiam acontecer, não exatamente daquela maneira absurda, claro, mas acidentes domésticos acontecem, acidentes de trânsito acontecem, erros médicos acontecem, pessoas se machucam em lugares comuns. O filme pega esses medos cotidianos e aumenta tudo para 10.000%. Agora, vamos falar sobre a personagem Isabela. Ela é uma das peças mais importantes da segunda metade do filme. E o interessante é que durante boa parte da história existe uma pergunta envolvendo ela. Será que ela deveria estar morta? Será que existe uma exceção? Será que a gravidez dela representa alguma coisa? O filme utiliza esse mistério para criar uma nova possibilidade, e isso faz com que o espectador comece a pensar diferente. Até aquele momento, a lógica parecia relativamente simples. A morte tinha uma lista, as pessoas estavam sendo eliminadas, mas agora existe algo que pode alterar a ordem, e isso muda o jogo. É aqui que o conceito de novo nascimento começa a ganhar importância. E, embora seja uma ideia sobrenatural, ela funciona dramaticamente porque representa a esperança. Os personagens estão desesperados. Eles precisam acreditar que existe uma saída, mesmo que essa saída pareça absurda. E eu gosto desse aspecto, porque histórias de sobrevivência precisam de esperança. Se não houver esperança, não existe suspense. Se você sabe que todos vão morrer inevitavelmente, então você simplesmente espera. Mas quando existe uma possibilidade, mesmo pequena, você começa a torcer. E é isso que Premonição 2 quer. Ele quer que você torça. Mesmo sabendo que a franquia é famosa por matar personagens, você ainda quer que eles sobrevivam. E quando alguém escapa, você sente alívio. Por alguns segundos, porque sabe que a franquia não costuma deixar ninguém relaxar por muito tempo. E isso também ajuda a explicar por que Claire é tão importante. Ela representa a possibilidade de sobrevivência. Ela conseguiu sobreviver ao primeiro filme. Agora está tentando ajudar Kimberly. Ela é quase a prova viva de que é possível desafiar o destino. Só que existe um preço. Claire vive isolada. Ela praticamente sacrificou a vida normal. Isso levanta uma questão interessante. Se você conseguir sobreviver, mas nunca mais conseguir viver normalmente, isso realmente é uma vitória? Essa pergunta não é respondida diretamente, mas fica no ar. Porque Claire não parece feliz. Ela parece cansada, ela está viva, mas está traumatizada. E isso adiciona uma dimensão mais humana ao personagem. Eu gosto muito disso. Porque em muitos filmes de terror, sobreviver significa simplesmente sorrir no final. Aqui não. Sobreviver deixa cicatrizes. E isso é mais realista. Agora, uma coisa que eu quero destacar é a atuação da Ali Larter. Ela tinha uma presença bastante forte no primeiro filme, mas aqui a personagem está em uma posição diferente. Ela não precisa descobrir o que está acontecendo. Ela já sabe. E isso muda completamente a atuação. Ela precisa transmitir a alguém que já passou por esse processo. Ela não reage ao sobrenatural com surpresa. Ela reage com cansaço. É como uma pessoa que já conhece o pesadelo, e isso funciona. A J. Cook, por outro lado, tem a tarefa mais difícil. Ela precisa levar o público pela descoberta. E consegue. A Kimberly começa relativamente normal, depois fica desconfiada, depois assustada, depois obcecada, e finalmente começa a compreender as regras. É uma evolução gradual. E isso faz com que a personagem seja fácil de acompanhar. Você aprende junto com ela, e essa é uma técnica narrativa muito útil.
O roteiro não joga todas as regras na sua cara de uma vez. Ele deixa você descobrir junto. Agora, falando sobre o título em português, Premonição 2 funciona muito bem porque mantém a identidade da franquia. No original, Final Destination 2. E existe uma curiosidade interessante nessa escolha de tradução. O título original fala diretamente sobre destino final. Já Premonição destaca a visão que inicia o desastre. Em português, a franquia acabou ficando conhecida principalmente por esse conceito. E hoje, quando alguém fala premonição, você já sabe imediatamente do que está falando. Isso mostra a força de uma marca. É quase como dizer, é aquele filme em que a pessoa vê a própria morte antes de acontecer. Todo mundo entende, e essa simplicidade ajudou a franquia a se tornar tão reconhecível. Agora, vamos voltar ao acidente inicial, porque existe outra coisa muito interessante nele, a música. A escolha de Highway to Hell, do AC/DC, é extremamente apropriada. E é quase impossível não perceber a ironia. Os personagens estão em uma estrada. Uma música chamada Highway to Hell está tocando. E para o público, aquilo é praticamente um aviso luminoso. Vocês deveriam voltar para casa. Só que os personagens não sabem. E essa é uma das brincadeiras favoritas de Premonição. O filme coloca pistas tão óbvias que chegam a ser engraçadas. Mas dentro da história, os personagens não têm como saber. Para nós, a música funciona como prenúncio. E esse tipo de detalhe ajuda a criar identidade. Porque a franquia gosta de utilizar músicas, imagens, placas e objetos como pequenas mensagens. É quase como se o filme estivesse piscando para você. Você está vendo isso? Presta atenção. Isso vai ser importante. E você começa a procurar tudo. É uma experiência diferente de assistir a um terror convencional. Agora, falando da edição, esse é outro elemento fundamental. Uma sequência de acidente pode facilmente virar uma bagunça visual. Se você cortar rápido demais, ninguém entende. Se cortar devagar demais, perde impacto. Premonição. 2 encontra um equilíbrio razoavelmente bom. A montagem mantém a velocidade quando precisa transmitir caos, mas também deixa alguns momentos respirarem. Isso permite que o público entenda a cadeia de acontecimentos, e essa compreensão é essencial, porque as mortes dependem de causa e efeito. Se você não entende o que causou a morte, a sequência perde graça. O espectador precisa pensar: ah, então foi aquilo que provocou isso. Essa compreensão quase matemática é parte do prazer, é um quebra-cabeça, e cada morte resolve uma pequena equação. Agora também existe uma questão de tom. O filme é violento, mas não tenta ser um terror extremamente sombrio. Ele tem uma energia quase de diversão macabra, e isso foi uma escolha acertada. Porque se o filme levasse tudo a sério demais, algumas situações pareceriam exageradas demais. Mas como ele assume o absurdo, você entra no jogo, você aceita, você ri, você se assusta, você fica horrorizado e depois pensa: como alguém escreveu isso? Essa mistura de horror e humor negro é praticamente a assinatura da série, e o segundo filme aprimora isso. A morte vira espetáculo. E isso é uma crítica que algumas pessoas fazem à franquia. Existe quem diga que os personagens ficam em segundo plano porque o público está mais interessado nas mortes, e eu acho que essa crítica tem algum fundamento. Mas ao mesmo tempo, é exatamente por isso que a franquia existe. Não estou dizendo que personagens não importam. Importam. Mas o grande atrativo é a criatividade das situações. É como assistir a uma competição de engenhosidade macabra. Você quer descobrir qual será a próxima. E nesse sentido, Premonição 2 é extremamente eficiente. Agora,
Uma coisa que eu acho importante comentar é que o filme não precisa mostrar a morte fisicamente. Isso é uma decisão inteligente. Se o filme mostrasse uma criatura chamada Morte andando pelos corredores, provavelmente perderia parte do mistério, mas quando você não vê nada, sua imaginação faz o trabalho. A ameaça está em todos os lugares. E isso permite que a franquia continue criando novas histórias. Você não precisa mudar o vilão, porque o vilão não tem forma. Ele é uma ideia, e ideias são muito mais difíceis de matar. É por isso que a fórmula conseguiu continuar. Cada novo filme pode apresentar uma nova premonição, novo grupo, novo acidente, novas mortes, mas a mesma força permanece. E Premonição 2 é uma das obras que ajudaram a consolidar essa estrutura. Agora, olhando para o elenco como um todo, eu acho que a química entre os atores funciona melhor quando eles estão tentando descobrir o padrão. É nessas cenas que o filme ganha uma dimensão de investigação. Eles começam a comparar informações, olhar para fotografias, relembrar acidentes, pesquisar sobreviventes anteriores. E isso cria um suspense diferente das cenas de morte. Você não está esperando uma pessoa morrer, você está esperando uma informação aparecer. E eu gosto muito desses momentos, porque eles dão ao filme um ritmo diferente. Se fossem apenas mortes atrás de mortes, ficaria repetitivo. Então, o roteiro intercala investigação, diálogo, humor, tensão e violência. Esse ritmo é importante. É o que impede o filme de parecer uma sequência de vídeos de mortes. E talvez seja por isso que ele continua relativamente divertido, mesmo depois que você já conhece a história. Você não está apenas esperando a próxima morte. Você está tentando entender o sistema. E isso é uma diferença importante. Agora, sobre a recepção crítica, o filme recebeu opiniões variadas. Muita gente reconheceu que ele entregava mortes criativas e uma sequência inicial extremamente forte, enquanto algumas críticas apontaram que os personagens e o roteiro não tinham a mesma força de outros filmes. E eu consigo entender os dois lados. Se você analisar Premonição 2 como um drama profundo sobre destino, talvez você encontre vários problemas. Mas se você analisar como um filme de terror comercial que quer criar suspense através de acidentes criativos, ele funciona muito melhor. É tudo uma questão de expectativa. E acho que esse é um conselho que vale para qualquer filme. Não adianta assistir a uma obra esperando que ela seja outra coisa. Premonição 2 sabe o que é, e entrega isso. O filme também teve uma importância comercial significativa porque mostrou que a franquia poderia continuar. O sucesso nas bilheterias ajudou a justificar novas sequências e manteve o nome Premonição relevante no cinema de terror. E quando você olha para a franquia hoje, fica claro que o segundo filme ocupa uma posição especial, principalmente por causa da estrada. Aquela sequência se tornou praticamente um símbolo da série. E isso é impressionante, porque existem franquias inteiras que não conseguem criar uma única cena tão reconhecível. Premonição 2 conseguiu, e não foi através de um monstro, não foi através de uma fantasia, foi através de carros, madeira, uma estrada e uma péssima sensação. Isso é cinema de terror bem pensado. Porque às vezes você não precisa de muito, você só precisa pegar alguma coisa que todo mundo conhece e perguntar: e se isso desse completamente errado? É exatamente isso que o filme faz, e talvez seja essa a razão pela qual eu continuo gostando dele. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele entende o prazer do medo. Ele entende que o espectador quer ser enganado, quer suspeitar, quer errar.
Quer pensar que descobriu a morte e depois perceber que estava olhando para o lugar errado. E quando o filme consegue fazer isso, ele ganha, porque você não está apenas assistindo, você está participando, você está procurando pistas, e essa participação é o que torna Premonição 2 tão divertido de rever. Na primeira vez, você acompanha Kimberly. Na segunda, você acompanha a morte, e sinceramente, a morte parece estar sempre alguns passos à frente, e talvez seja exatamente assim que deveria ser. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente reassiste a Premonição 2 depois de alguns anos é perceber que o filme funciona quase como um jogo. E não estou falando isso só por causa das mortes. Estou falando da maneira como o roteiro faz você procurar regras. Porque depois que Kimberly sobrevive ao acidente inicial, a pergunta deixa de ser simplesmente quem vai morrer. A pergunta passa a ser qual é a lógica disso tudo, e essa mudança é muito importante. No primeiro filme, o Alex Browning estava praticamente descobrindo o fenômeno junto com o público. Ele tinha uma visão, tentava convencer as pessoas e depois começava a perceber que a morte estava seguindo uma determinada ordem. Aqui, a Kimberly começa a ter praticamente a mesma função. Só que ela tem uma vantagem, ela tem Claire, e Claire já passou por tudo isso. Então temos duas pessoas em momentos diferentes dessa mesma experiência. Uma está tentando entender, a outra está tentando sobreviver. E quando essas duas histórias se encontram, o filme ganha uma camada que eu considero muito interessante, porque Claire não está simplesmente dizendo "Eu acredito em você". Ela está dizendo na prática, eu sei exatamente o que você está sentindo. Isso muda completamente a relação, e eu acho que a Lee Larter consegue transmitir isso muito bem. A Claire poderia facilmente ter virado aquela personagem que aparece só para explicar a história do primeiro filme, mas o roteiro dá a ela uma função muito mais importante. Ela é a prova de que alguém pode sobreviver por algum tempo, mas também é a prova de que sobreviver não significa necessariamente voltar a ter uma vida normal. Ela vive isolada. Ela está obcecada com segurança. Ela evita situações que considera perigosas. E principalmente, ela está cansada. Isso é algo que eu gosto muito nessa personagem, porque geralmente filmes de terror tratam sobreviventes como pessoas que simplesmente venceram. Parabéns, você sobreviveu. Fim. Aqui não. A sobrevivência tem consequências. E eu acho que isso deixa o universo de Premonição muito mais interessante. Imagine passar por um acidente em que várias pessoas morreram e depois descobrir que aquilo não terminou ali. Você começa a perceber que qualquer pessoa que estava envolvida naquele acontecimento pode estar em perigo e pior, você não sabe quando, você não sabe onde, você não sabe como. Isso cria uma ansiedade permanente. E é justamente essa ansiedade que a Kimberly começa a sentir. Ela não consegue simplesmente voltar para casa e esquecer tudo, porque depois da primeira morte, ela percebe que aquilo realmente está acontecendo. E quando uma pessoa morre exatamente como você imaginou, você não consegue mais convencer a si mesma de que foi coincidência. Essa é a virada psicológica da personagem. Antes, Kimberly tinha medo de estar errada. Depois, ela começa a ter medo de estar certa, e isso é muito pior. Porque quando você está errado, existe alívio. Quando você está certo sobre algo terrível, você fica preso àquilo. E eu acho que a J. Cook trabalha muito bem essa transformação. Ela começa o filme como uma jovem relativamente comum, viajando com os amigos. E aos poucos vai ficando cada vez mais determinada. Ela não quer apenas sobreviver, ela quer entender.
ela quer descobrir quem será o próximo, ela quer impedir, e isso coloca a personagem em movimento. Agora, vamos falar sobre uma das características mais interessantes de Premonição 2, os sinais. O filme adora sinais, e eu não estou falando apenas de objetos. Estou falando de imagens, números, músicas, acontecimentos paralelos, coincidências e pequenas referências. Tudo parece ter um significado. E o número 180 é um ótimo exemplo. Depois do primeiro filme, esse número já carrega um peso enorme. É associado ao voo 180. Então, quando aparece novamente, o espectador imediatamente pensa: pronto, isso está conectado. E isso cria uma espécie de linguagem interna da franquia. Você começa a reconhecer esses elementos. E eu gosto disso, porque o filme recompensa quem presta atenção. Não é obrigatório lembrar de tudo do primeiro filme para entender a continuação. Mas se você lembrar, a experiência fica melhor. É quase como encontrar uma referência escondida. E o mesmo acontece com músicas. A escolha de Highway to Hell no começo não é apenas uma música aleatória, é uma provocação, é quase uma piada macabra, uma estrada, um grupo de pessoas e uma música chamada Highway to Hell. Você já sabe que aquilo não vai acabar bem, só que os personagens não sabem, e isso cria uma diferença enorme entre o que o público sabe e o que os personagens sabem. Esse é um dos mecanismos mais antigos do suspense, mas funciona, porque você fica desesperado enquanto eles continuam, normalmente. E aí vem o acidente. E aqui eu quero destacar uma coisa. O acidente da estrada não funciona apenas por causa da violência. Ele funciona por causa da antecipação. Se o filme simplesmente mostrasse um caminhão batendo em vários carros durante 10 segundos, seria uma cena de ação. Mas não, ele passa tempo preparando a situação. Mostra os personagens, mostra os veículos, mostra a carga, mostra pequenos problemas, mostra a estrada, mostra o ambiente, e tudo isso vai criando uma sensação de perigo. Você sabe que alguma coisa está errada. Só não sabe qual será o primeiro dominó a cair, e quando cai, os outros vêm atrás. Isso é praticamente uma reação em cadeia, e essa ideia de reação em cadeia é o coração de Premonição. Uma coisa causa outra, outra causa outra, e quando você percebe, uma sequência que começou com um detalhe completamente banal, terminou em uma tragédia. Isso também aparece nas mortes individuais. E é por isso que eu acho que o filme é tão eficiente em criar suspense. A morte raramente acontece imediatamente. Ela começa antes. Você vê algo que parece insignificante. Depois outro detalhe. Depois outro. E começa a perceber que o filme está preparando alguma coisa. É como montar um quebra-cabeça sabendo que a imagem final será horrível. Agora, um dos melhores exemplos disso é o personagem que ganhou dinheiro na loteria. Essa sequência é interessante porque começa de uma maneira quase engraçada. O cara ganhou uma quantidade enorme de dinheiro. Está vivendo uma vida confortável. Tem objetos caros, comida, um apartamento. Parece que finalmente deu tudo certo. E é justamente aí que Premonição entra. Porque a franquia gosta de brincar com a ideia de que dinheiro não resolve tudo. Você pode ser rico, pode ter uma casa bonita, pode comprar coisas caras, pode estar completamente satisfeito, mas se a morte estiver seguindo você, nada disso importa. E eu acho isso interessante porque o personagem acredita que finalmente venceu na vida. Só que ele não percebe que está entrando em uma sequência de acontecimentos que pode acabar com tudo. A cozinha é transformada em um campo minado, e o mais assustador é que quase tudo ali é normal. Esse é um dos maiores talentos do filme.
transformar o cotidiano em ameaça. Depois que você assiste, até uma pia parece suspeita. E isso pode parecer engraçado, mas é uma conquista narrativa, porque o melhor terror é aquele que leva alguma coisa do filme para a sua vida real. Você termina o filme e começa a olhar para determinadas situações de maneira diferente. Depois de Premonição 2, uma viagem de carro nunca mais parece tão inocente. Você vê um caminhão carregando alguma coisa e pensa: não vou ultrapassar esse cara. Você vê um veículo com uma carga mal presa e imediatamente diminui a velocidade, e isso mostra como a cena da estrada é poderosa. Ela não precisa de fantasmas, ela só precisa plantar uma ideia na sua cabeça. Agora, falando de produção, eu acho importante lembrar que David R. Ellis tinha uma experiência muito forte com cenas de ação e trabalho de segunda unidade. Isso ajuda a explicar por que o filme tem uma energia física tão grande. A câmera se movimenta, os carros têm peso, os acidentes são coreografados, existe uma preocupação com o movimento. Não é simplesmente câmera parada e explosão acontecendo. Existe uma linguagem de ação, e isso diferencia Premonição 2 do primeiro filme. O primeiro tinha uma atmosfera um pouco mais misteriosa. O segundo é mais agressivo. É quase como se a franquia tivesse aprendido o que o público queria e dissesse: vocês querem mortes criativas? Então toma. E o resultado é um filme que, em alguns momentos, parece mais um parque de diversões macabro. E eu digo isso como elogio, porque ele sabe entreter. Agora, claro, existe um risco nisso. Quanto mais exageradas ficam as mortes, mais difícil fica levar tudo a sério. E esse é um problema que a franquia vai enfrentar cada vez mais, porque existe um limite entre isso é assustador e isso é tão absurdo que eu comecei a rir. Premonição 2 fica algumas vezes bem perto dessa linha, mas eu acho que ele ainda consegue equilibrar, e talvez o humor negro seja exatamente o que salva algumas dessas situações. Você fica horrorizado e segundos depois pensa: não é possível que fizeram isso, e começa a rir de nervoso. Essa é uma reação muito comum com os filmes da franquia. Agora vamos falar de Nora. A Nora é uma personagem que me dá uma sensação muito diferente, porque ela é mãe, e quando você coloca uma mãe tentando proteger o filho em um filme como esse, automaticamente existe um peso emocional. Ela não está pensando apenas em si, ela está tentando manter o filho seguro, e isso cria algumas decisões desesperadas. O filme usa essa relação para aumentar o suspense, porque sabemos que a situação é perigosa, sabemos que existe um padrão. E sabemos que a Nora está tentando fazer o que qualquer mãe provavelmente faria: proteger o filho. Mas Premonição não respeita isso. A morte não tem empatia, e isso é importante para a lógica da história. Não importa se a pessoa é boa, não importa se é inocente, não importa se tem família, a morte simplesmente segue o padrão. E essa ausência de moralidade é uma das coisas mais assustadoras da franquia. Não existe alguém para negociar. Não existe vilão que você possa convencer. Você não pode dizer: por favor, deixa meu filho. Não funciona. E isso coloca os personagens em uma situação impossível. Eles precisam encontrar uma brecha nas regras. Não precisam convencer a morte. Precisam enganá-la. E isso é diferente. Agora, quando entra a ideia de novo nascimento, o filme está basicamente procurando essa brecha. Se a vida pode interferir na ordem da morte, talvez exista uma maneira de quebrar o ciclo. E isso cria esperança. Mas também cria uma nova corrida contra o tempo.